Fala família da Só Futebol, beleza? Família, eu tô aqui hoje pra gente falar da estreia, né, do Flamengo no Mundial de Clubes. Não foi da maneira que a torcida do Flamengo esperava, não foi da maioria da maneira que a maioria das pessoas que acompanham o futebol esperava, né? Porque eu acho que a gente sabe do quanto o time do Flamengo é qualificado e que tinha plenas condições de chegar até a final, né? Pra provavelmente enfrentar o Real Madrid aí nesse sábado, que acabou não acontecendo, né? O Flamengo jogou ontem, não fez uma boa partida. Vou tentar explicar aqui, na minha opinião, o que levou o Flamengo a não obter sucesso no Mundial, né? Vou começar pelo jogo que, assim, o Flamengo ontem demonstrou algumas deficiências que já ficaram evidentes no jogo contra o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil. E assim, o Flamengo, logo aos 1 minuto e meio ali mais ou menos, já sofre o primeiro pênalti, né? Uma falha ali de marcação, a bola ainda rebateu no Mateuzinho antes de chegar até o Abdal Sali, né? E, enfim, o Mateuzinho faz um pênalti ali. Porque, na minha opinião, o Santos também poderia ter chegado abafando na bola em vez de tentar somente bloquear o chute do atacante do Al-Hilal. Mas o Mateuzinho acabou atropelando ele ali pela inércia do Santos, também de não ter abafado a bola, né? O Aldassari cobra muito bem, faz o primeiro gol do Al-Hilal na partida e você vê o Flamengo com muita dificuldade para ficar com a bola, sem a bola, o Flamengo não consegue se proteger porque o meio de campo do Flamengo não tem a mesma intensidade que o João Gomes dava no ano passado, né? O Gerson tá sem ritmo, isso é muito claro. E também o Thiago Maia tá sozinho, fica muito exposto, né? Porque o Gerson não tem a mesma capacidade de recomposição que o João Gomes tinha. O Flamengo consegue chegar ao embate, numa bola roubada ainda no campo de defesa do Al-Hilal pela Arrascaeta. O Arrascaeta rapidamente liga o Everton Ribeiro, que tenta cavar pro Gabigol. A bola rebate na zaga do Al-Hilal, sobra do Mateuzinho, que consegue achar o Pedro numa diagonal precisa ali e o Pedro finaliza muito bem, né? Outro detalhe do jogo assim, que identifiquei, a bola chegou pouco no Pedro, mesmo ainda no primeiro tempo, antes do pênalti do Gerson, né? Onde o Flamengo tinha 11. Eu acho que o Flamengo, com muitos erros técnicos que não é normal do seu time, né? Eu considero o Flamengo aqui na Sul-América o melhor elenco, tecnicamente falando, tá bom? Eu acho que falta uma porção de coisas que às vezes não deixam o Flamengo ser tão competitivo, como até conseguiu ser no ano passado. Mas foi um período de tempo bastante curto que o Flamengo conseguiu achar essa competitividade e esse ano você já não vê o Flamengo nesse mesmo nível competitivo. Enfim, após o gol de empate, o Flamengo tentou exercer uma pressão, mas não conseguiu ser eficaz. O Al-Hilal explorou muito bem algumas oportunidades ali de contra-ataque, que acabou não resultando em gol, mas incomodava muito a defesa do Flamengo, que ficou exposta, tanto que o Davi Luiz também já levou algum cartão amarelo no primeiro tempo, e o Gerson também, né, que sofreu cartão por simulação, e depois acabou no lance do pênalti sendo expulso. Em relação ao pênalti, eu acho que cabe interpretação, mas na minha opinião foi pênalti. Eu acho que o árbitro pode ter exagerado sim em ter dado o segundo amarelo pro Gerson e consequentemente o vermelho, né? Mas eu acho que o Gerson realmente cometeu um pênalti.
Vou fazer um exercício que é o seguinte, se eu sou torcedor do Al e aquele pênalti, ele não é marcado no meu time, eu ia ficar falando dele até agora. Né? Então, na minha opinião, o pênalti existiu, o Gerson pisa no tornozelo do jogador do Al e assim, apesar dele já estar ali tropeçando com a torcida, é factual. Né? Na minha opinião, ele realmente pisa e o pênalti tem que ser marcado. A expulsão, eu já vejo, sei lá, de uma forma que possa ter sido exagerada assim, porque eu não vi intensidade, né? Eu não vi maldade do Gerson, mas ele cometeu um pênalti muito pela falta de ritmo, né? Que ele não vem tendo. Bom, enfim, segundo gol do Al e o Gerson expulso. E aí começam, na minha opinião, alguns dos erros que o Vitor Pereira cometeu durante a partida. Né? Quando acaba o primeiro tempo, o Vitor Pereira volta do intervalo com Pulgar no lugar do Arrascaeta. Eu não teria tirado o Arrascaeta, eu não sei nem se eu teria feito alguma substituição já no intervalo. Se eu fosse, né, o treinador, mas eu não sou. É só uma analogia aqui que eu estou fazendo. Talvez o Vitor Pereira pudesse ter recuado o Everton Ribeiro para ajudar na saída de bola ali junto com o Thiago Maia. Né? O Everton Ribeiro, ele tem uma noção um pouco maior ali de posicionamento defensivo, apesar dele não ser um marcador, né, um jogador de criação, mas ele já jogou de lateral esquerdo até, então ele tem essa possibilidade de ocupar aquele espaço, né, de segundo volante, vamos colocar assim, o Thiago Maia protegendo a cabeça da área ali, e eu esperaria o Arrascaeta para jogar ali com o Gabigol ou com o Pedro. Né? Ou se você quer recompor mais o meio de campo, você vai tirar o Gabigol. Eu sei que muitos torcedores vão falar, mas vou tirar o Gabigol. Sim, a opção seria tirar o Gabigol ou o Pedro. Mas na minha opinião, o Pedro ele estava conseguindo ser um jogador mais perigoso ali do ataque do Flamengo. O Gabigol, eu acredito que não fez uma partida a nível que ele costuma fazer, que ele é o jogador mais decisivo do Flamengo em finais, mas ontem ele não estava bem. Então ele poderia ter tirado também o Gabigol, mantido o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, colocado o Pulgar, o Vidal, fazer um tripé ali no meio de campo e o Arrascaeta jogar mais próximo do Pedro e o Everton Ribeiro como um homem de saída ali também, para ajudar na construção. Ele optou por tirar o Arrascaeta, como eu já tinha dito, colocar o Pulgar e espetar os dois laterais, para tentar ter saída pelos lados. E não funcionou, né? O Al-Hilal marcou muito bem as beiradas e o Flamengo teve pouquíssimas oportunidades ali de escapar pelas laterais. O Mateuzinho também não estava muito bem na partida, né? Tanto defensivo como ofensivamente falando. Então prejudicou, né, muito o jogo do Flamengo, que já não estava fluindo como deveria com os 11, né? Imagina com 10, então assim, ficou bem difícil. O Vitor Pereira explicou, falou que ele queria compor mais o meio de campo, tudo, mas assim, a ideia, o fato é que na prática não deu certo o que ele fez e, enfim. Agora, falando de planejamento, e isso aqui é muito voltado à diretoria do Flamengo. O Flamengo, na minha opinião, ele tem uma diretoria que, como eu já disse em outros momentos, é um pouco egocêntrica, né? Eu acho que é uma diretoria que não contrata bem. Eu já disse isso e é um assunto que muita gente pode considerar polêmico também, mas eu não teria. A prioridade do Flamengo era trazer mais um meia, mesmo com a saída do João Gomes.
Será que a contratação que o Flamengo precisava era do Gerson? A repatriação do Gerson, vamos colocar assim. Porque, na minha opinião, o Flamengo precisa de laterais, precisa de homens jogadores, no caso, que possam fazer um trabalho sujo em alguns momentos, um trabalho sujo que eu falo é na hora de você jogar sem bola, porque o Flamengo, o único jogador de intensidade que tinha no meio de campo foi vendido, que é o João Gomes. O Gerson ele era armador, né? Antes dele se tornar um segundo homem de meio, ele era um jogador de armação. Então ele não tem por si essa característica. O Gerson vai se comportar muito bem com a bola. O Flamengo já tem jogadores para fazer esse trabalho com a bola. Não tem jogadores para fazer isso, vai sem bola. Tá muito evidente, o Thiago Maia, ele é um marcador, mas ele tá muito exposto. Ele não vai conseguir dar conta do meio de campo ali na parte defensiva sozinho. E isso vai deixar o Léo Pereira mais exposto ainda, vai deixar o Davi Luiz, que já tem uma certa idade, mais exposto. E na corrida o Davi Luiz vai perder na maioria dos atacantes, porque nesse momento da carreira ele é um zagueiro mais posicional e é um zagueiro que também vai ajudar no momento de construção, mas para isso você tem que estar com a bola, né? E para você estar com a bola vai ter que ter alguém que roube a bola, né? Para você. Então eu acho que o Flamengo não tem laterais. O Ayrton Lucas, eu até considero um bom lateral, mas por exemplo o Felipe Luiz, já ficou claro que em jogos de alta intensidade o Felipe Luiz não vai ser titular, então o Flamengo precisa de outro lateral. Quando o Flamengo acertou um lateral direito, que já foi no final do seu ciclo, né, com a camisa do Flamengo, que foi o Rodinei na temporada passada, ele saiu porque o Rodinei já ia vencer o contrato, ele não tinha um clima tão estável assim nos bastidores, né? Então, realmente ficou muito difícil. Seria um risco, né? Renovar com o Rodinei, porque ele poderia entregar o que ele entregou na temporada passada, mas ele poderia ser o Rodinei que vinha sendo durante esses 3, 4 anos aí. Então, eu entendo o fato da diretoria não ter renovado, mas para mim recompôs muito mal o seu elenco. Eu acho que o Flamengo precisa de um meia, não para jogar, né, como construtor, não para disputar a posição com a Arrascaeta nem Everton Ribeiro, mas um que possa suprir a ausência desses jogadores quando eles não estiverem aptos a jogar. E assim, outra questão para mim é a seguinte: por que mexeu no Dorival Júnior? Né? Eu não consigo entender. Sinceramente, a gente tem essa máxima, né? No futebol, o time que tá ganhando não se mexe. E assim, o melhor futebol apresentado pelo Flamengo pós Jorge Jesus foi no comando do Dorival. O Domenech não conseguiu dar essa estrutura que o Flamengo estava tendo com o Dorival. O Rogério Ceni não conseguiu, Paulo Souza não conseguiu, né? Então o único que conseguiu foi o Dorival. E me parece que por uma questão de status e de soberba da diretoria, o Dorival acabou não ficando, né? Porque um treinador que consegue fazer o que ele fez, deu a sustentação defensiva que o Flamengo tanto procurava, né? Pós saída de Jorge Jesus. E outra coisa, o Jorge Jesus, ele não tinha um projeto defensivo, né? O time dele se defendia com a bola, se defendia marcando o seu adversário no campo ofensivo, né? Que poderia trazer riscos também, riscos maiores do que o que o Dorival acabou não tendo, né, com o projeto defensivo dele. Mas assim, funcionou também. O Jorge Jesus conseguiu fazer isso com muita eficiência. O Flamengo roubava muita bola no campo do adversário. O Dorival, com outra proposta, conseguiu dar a mesma sustentação defensiva que o Flamengo não tinha até
o ano passado, mas a diretoria achou por bem de dispensar o Dorival e contratar o Vitor Pereira. Enfim, foi uma escolha que a gente não vai dizer que nesse primeiro momento não deu certo, né? E eu acho que o maior objetivo do Flamengo nessa temporada era o Mundial, pelo menos chegar até a final, né? Competir com o Real Madrid. E acabou não acontecendo. E esses pontos aí que eu falei, na minha opinião, foi determinante para que isso não acontecesse. Tá bom, família? O vídeo vai ficando por aqui. Vou deixar meu Instagram aqui na tela, mas ele vai ficar também na descrição, junto com o link do outro canal. Dá uma opinião de vocês, o que vocês acharam, tá bom? Comentem, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. E é isso. Vamos ficando por aqui. Valeu!